Meus irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês, abençoe a todos nós e que nós venhamos a fazer a vontade do Senhor a cada dia, né? Porque a humanidade hoje está muito, sempre houve, né, a desobediência, as escolhas errada, né? E também as colheitas das escolhas erradas. Então nós precisamos estar aí alertando as pessoas, nos ajudando, trazendo, né, a palavra de Deus a todos os corações, né? Porque ainda há tempo de se arrepender, ainda há tempo de mudar, né? Essa vida, de aceitar Jesus, de fazer a vontade dele e também, né, você se livrar, né, desse pecado, as pessoas, né, nós, porque a gente não pode falar só do outro, porque estamos vivendo aqui, se a gente não vigiar, né, se a gente não colocar em prática a palavra de Deus, aquela que vem nos sustentar, vem nos alimentar, e se a gente não viver, só querer que o outro viva, você cai em pecado, você cai em erro, porque você vai estar fraco, tá fragilizado e tá aí, né? O salário, todo mundo sabe que o salário da morte é o quê? O salário do pecado é o quê? É a morte, né? Então nós precisamos estar aí ciente, né? Porque hoje, graças a Deus, temos muita informação, temos pessoas abençoadas um na vida do outro para levar a palavra, né? E há tempo de acordar, né? Há tempo de mudar. Porque se você tá vendo esse vídeo aí hoje, é que Deus permitiu, né? Que você estivesse aí, eu estivesse desse lado, e para que a gente falasse um pouco dessa contaminação que há no mundo, né? Nas pessoas, que muitos não querem nem saber, não querem mudar, sente prazer no pecar, né? Então a gente sabe que a escolha é de cada um, só que também a colheita é de cada um, né? Então você escolhe aquilo que você quer para a vida, você planta aquilo que você quer na vida, só que também você colhe, né? Então vamos aí aproveitar, porque Deus está nos dando, né, uma oportunidade para que a gente venha mudar e fazer a vontade dele, porque a vontade dele é que nós não venhamos sofrer, né, por causa do pecado, e sabe que quem continuar e quem não se arrepender e quem não mudar, sabe aonde que está destinado a vida dele, porque a vida, muita gente está equivocada, achando que você morreu aqui e acabou. Não acabou, porque depois, né, quando Jesus vier em glória, buscar a igreja dele, né, e o dia do juízo final, muitos vão para o inferno, infelizmente, né? Mas aquele que não se arrepender e continuar praticando o pecado e continuar fazendo as coisas erradas e ter prazer em fazer, então pode ter certeza, meu irmão, só há dois caminhos, um que nos leva à salvação e um que nos leva ao inferno. Então aí a escolha é sua, a escolha é minha, e também a responsabilidade de levar a palavra é minha e sua, né? Então vamos estar aí fazendo a nossa missão, querendo o melhor para o nosso próximo, né? Querendo que todos venham ter essa oportunidade de poder mudar e se salvar, né? Aceitando Jesus como único Salvador, mudando a sua vida, para que esse fim, né, não seja trágico, né? Que é o lago de fogo no inferno, aonde as pessoas vão para lá e vai ser muito sofrimento, meus irmãos, vai ser muito, muito sofrimento, porque Deus deixa aqui, ó, na palavra dele escrito, né? Então Deus tem um amor tão grande por você, pela sua vida, pela sua alma, pelo seu espírito, que ele não quer que você sofra, porque ele já morreu lá na cruz. Jesus Cristo morreu na cruz, verteu o seu sangue para que você tivesse essa oportunidade. Olha que honra, meu irmão. Olha como você é especial, minha irmã. Olha como nós temos uma oportunidade grande de mudar, porque o que Deus nos oferece é o melhor. O que Jesus foi preparar, Nova Jerusalém, é coisa que olhos nunca viram e ouvidos nunca, não tem nem dimensão de
como será, né? Essa nova Jerusalém, porque nós somos limitados, nós temos até um tanto para ver, mas o que Deus tem lá, que Ele foi preparar Jesus Cristo, que Ele tem reservado para os salvos, para aqueles servos dele, né? Aquelas pessoas que deram ouvido, aceitaram e colocaram em prática e viveram, olha, muito grande, meu irmão. Prepare, porque olha, vai ser assim, muito, mas muito maravilhoso, né? Além do que a gente pode imaginar, né? Que bênção de Deus, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho do pecado, né? Porque o salário do pecado é a morte, né? E é a morte não só do corpo, né? Porque o corpo, ele pertence aqui ao pó, e ao pó ele retornará, porque o homem foi feito do pó, né? Então, quando ele morre, ele volta, né? A origem dele, que volta ali o corpo, esse corpo aqui de carne e osso, ele volta ao pó. Mas a nossa alma e nosso espírito, meu irmão, cuide, porque olha, vai haver muito ranger de dentes, vai haver muito sofrimento, vai haver muita lamentação. Muitos vão lamentar o porquê que não aceitou, o porquê que não veio, que não mudou, que os prazeres que nos favorece a nossa carne é uma coisa que você pode passar muito bem sem isso. É você aprender a administrar os seus desejos, as suas vontades, você aprender a organizar as coisas dentro de você e saber o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, e porque ninguém obriga você a fazer nada, é a sua vontade. Por isso que é tudo aquilo que tem aí dentro guardadinho do seu coração, você bota em prática. Então, como está, né? Do que está cheio esse coração? Do que está cheio essa vontade aí para botar em prática? Vamos pensar, meu irmão, porque olha, nós temos três oportunidades de ter a mudança, porque primeiro vem no pensamento, depois no sentimento e depois na vontade. E aí, da vontade, coloca em prática, você entendeu? Então, até chegar na vontade de você praticar, tem 3 etapas para você poder mudar, para você sentir essa necessidade que você é especial, você é precioso, Deus te ama, você quer melhor que isso? Não tem. Então vamos falar um pouquinho do pecado, né? Porque muita gente está aí brincando, né? Achando que o que Deus falou não vai se cumprir, que são coisas do ser humano, mas não é não, meus irmãos, não é. Todo mundo já está sentindo, né? Cada um está sentindo o que tá, as consequências que já está acontecendo, do que está vindo acontecendo, do que tem daqui para frente ainda. Nós vamos sim, realmente ter momento decisivo. A sua escolha, ou você vai para um caminho ou você vai para o outro, porque o caminho que nos leva a Deus é um caminho estreito, mas ele é glorioso, ele é maravilhoso, ele só vai trazer benefício para você. Claro, você vai ter adversidade nesse caminho, você vai ter passar por lutas, por dificuldade, mas isso não significa que você está sozinho, que Deus te abandonou de forma alguma. Deus vai te dar livramento, Deus vai colocar, fazer com que tudo se torne melhor, né? Tudo se torna mais fácil para você passar e você não está sozinho, entendeu? Então vamos lá, vamos ler aqui um pouquinho sobre o pecado, né? Pecado é aquilo que destrói. Então, meus irmãos, pecado não tem nada de bom. Ele aparentemente, né? O diabo é astuto. Mas olha só, tem muita gente que peca e fica botando a culpa no diabo. Mas, meus irmãos, a culpa é sua. A culpa é só sua. Porque você tem esse tempo para pensar, para refletir, para depois você colocar em prática. Então, não bota a culpa, porque a maioria das pessoas bota a culpa no diabo. Não é assim não, meus irmãos. Nós temos que ter o pé no chão, ser responsável por aquilo que nós fazemos, aquilo que a gente faz, o que você faz, o que eu faço, nós temos que ter essa responsabilidade de assumir os nossos erros.
Então, porque você não vem sem uma orientação. Você sabe que o pecado, o salário do pecado é a morte, e quem você está servindo não é Deus, porque Deus não habita em meio a pecados. Você entendeu? Então, ninguém vai forçar você a pecar. Porque é fácil você tirar a culpa de você e colocar no outro. É fácil você tirar a culpa de você e colocar no diabo. Não, meus irmãos, não. Claro, você dando brecha, ele atua. Mas você tem muito para pensar, você tem muito para refletir. E você tem a ação e a atitude de fazer. Então aí, meu irmão, até chegar a esse ponto de fazer, você teve tempo de analisar aquilo que é bom para você e aquilo que não é. Poxa vida, hoje, nesse ano que nós estamos vivendo, nessa geração, não tem mais ninguém inocente. Não tem mais ninguém inocente. Pode até ser que ainda existe pessoas que não têm o conhecimento da palavra. Mas o conhecimento do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, todos nós sabemos. Até uma criança aí claro que os pais ensinam e os pais têm que ser referência, né? Tem que ser espelho. Porque se ele vê que aquilo é errado, ele não vai fazer. Ele já tem aquela consciência. Não o bebezinho, mas a criança que já tem 6, 7 aninhos, ele já sabe. Então, nós precisamos estar aí aprendendo e guardando e fazendo o que Deus nos orienta, né? Porque o pecado, ele destrói, ele humilha, ele finalmente leva o homem à morte. Porque não tem outro, não tem meio termo. Eu vou chegar lá, perto, eu volto para trás. Não, meus irmãos. Então, você tem o tempo aqui, que é o tempo de hoje, que é esse tempo especial que Deus deu para você, que Deus deu para cada um de nós, para a gente ter essa atitude de mudar, para nós não mudar por obrigado, não. Você tem que mudar com o coração verdadeiro, sabe? Essa vontade verdadeira de mudar, não para mostrar para as pessoas, viu? Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o externo, Deus vê o interior. Então, vamos lá, né? Vamos ter a clareza e o entendimento de saber que Deus não é enganado por ninguém. Ninguém engana Deus, certo? Então, vamos lá, olha só como que Deus fala e nos dá a direção certa. Porque o pecado é rebelião contra quem? Contra Deus, é lógico, né? Porque você está servindo o pecado. Quem é prazeroso no pecado? Quem faz parte do pecado? É o diabo. Então, não tem como ser enganado nisso aí. O pecado é rebelião contra Deus. E fora Deus não há paz nem alegria. Meus irmãos, o dinheiro não compra paz, o dinheiro não compra alegria, o dinheiro não compra sua salvação. Lembre-se disso, viu? Não pense aí que o teu tempo agora esse tempo você tem que aproveitar, você tem que, né, fazer tudo que você tem direito, né? Porque a vida é uma só. Uma só? Não. A vida desse corpo é uma só, porque depois que ele voltar pro pó, né? Mas a vida depois continua. A sua alma, o seu espírito. Então você vai ter que prestar conta de tudo que você fez aqui, de tudo que você serviu, né, nessa terra. Para que finalidade você veio aqui? O porquê que você foi pegar aquele caminho que aparentemente era, né, prazeroso e te destruiu, te levou para um lugar que não tem volta, certo? Então, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, ouça o que o Espírito de Deus diz a você, porque se você está de frente a esse vídeo, eu estou aqui falando em nome dele, porque é tudo dele, tudo para ele, não é nada de mim. Pode ter certeza que ele se preocupa, ele ainda está te dando a chance de mudar, assim como ele está dando para mim, né? Então vamos mudar, vamos olhar para nós mesmos, né? Vamos querer o melhor para nossa vida, porque nós somos único, meus irmãos, único. O nosso DNA é único, então a gente tem que saber aquilo que a gente quer para nossa vida, né? Então, olha só,
deixa eu continuar aqui para você. Hoje, o mundo inteiro, o pecado é a causa fundamental e o motivo de toda a miséria que há no mundo, mas também nas igrejas de Cristo. Não pense que é só lá fora. Dentro da igreja há pecado. Quantos não estão pecando, né? Achando que está tudo escondidinho ali. Tudo que você faz aqui, meus irmãos, Deus revela. Deus revela. Pode até ser que você está aí, né? Tranquilo, ninguém viu, ninguém sabe, né? Eu estou ali fazendo aquilo que está preenchendo o meu eu, que eu estou me satisfazendo. Porque às vezes você faz uma coisa tipo assim. Assim, o ser humano tem muito disso, né? Achar que ele está fazendo, o que ele está fazendo não tem grande, assim, não tem assim, um grande estrago, sabe? Uma coisa que venha, né, destruir ali, porque é coisa pequena, né, aos olhos que ele quer que seja, né? Mas o pecado, meus irmãos, o pecado é pecado. E não existe pecadinho e nem pecadão. Todo pecado é pecado. Então, há tempo de Deus te perdoar, há tempo do nosso Senhor Jesus Cristo interceder por você para Deus perdoar. Mas isso, teu coração tem que estar na verdade. Teu coração tem que ser verdadeiro com Deus e com você mesmo, meus irmãos. É assim, sabe? É a gente que tem que avaliar tudo aquilo que nós temos, né, feito ou está fazendo ou está pensando em fazer. Então, assim, todo mundo tem essa oportunidade. Não deixe passar. Não deixe passar por prazeres momentâneos. Porque o pecado, ele abrange muita coisa. Às vezes todo mundo pensa, o pecado é só no adultério. Não é só no adultério, não. O pecado é na fofoca, na mentira, nas brigas, na destruição do ser humano um contra o outro, né? A família se destruindo um contra o outro, o pecado no adultério, o pecado no roubo, o pecado no você ter vantagem em cima do outro, sabe? Assim, é muito grande esse pacote do pecado. É muito grande. Então não pensa você, eu não adulterei, eu não roubei, então eu não estou praticando um pecado tão grave assim. Todo pecado tem a sua gravidade. Todo pecado é grave, sim. Todo pecado você vai responder por ele se você não se arrepender, se você não pedir perdão a Deus, se você não se consertar diante de Deus, o salário você vai receber, que é a morte. A morte é não só física, você entendeu? Porque depois nós vamos prestar conta com Deus e lá vai ter a separação, né, dos justos e dos ímpios. Esses ímpios é porque pecaram, é porque rejeitaram, né, o ensinamento de Deus, é porque não deram importância enquanto tiveram tempo aqui, né, enquanto estava aqui. E tem uma coisa muito importante em tudo isso aí, porque o único pecado que não é perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então esse não tem perdão, tá na Bíblia. Você vai lá, você busca, você estuda, você pede orientação a Deus, você pede para que Deus venha revelar, que venha mostrar para você, né, o que você tem, né, que tá aí tão escondidinho, precisando ser mudado. O que você precisa mudar? Porque é você e Deus, meu irmão. Você não vai falar para mim, tem muitas pessoas que acham que confessando o pecado que ela praticou a um ser humano, a outra pessoa, ela vai ser perdoada. Se você pedir que o outro esteja ali te ouvindo, te aconselha, mas você não muda, não tem como. E olha, o ser humano não pode fazer nada por você.
O ser humano não pode perdoar seus pecados. Você pode ter aí uma lista de coisas para você fazer para Deus perdoar teu pecado, mas se você não colocar o seu joelhinho no chão, dobrar o seu joelho e pedir a Deus misericórdia, perdão a Jesus Cristo, para que Jesus Cristo interceda ao nosso Deus para te perdoar, pode ter certeza, meu irmão. Você está fazendo uma lista de coisas que o homem recomendou você para fazer, para te perdoar, que não vai haver perdão. Porque o perdão é entre você e Jesus. Entre você e o nosso Pai eterno, nosso Deus Todo-Poderoso. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele intercede por você. Ele é o único. Não existe ninguém. Homem nenhum pode interceder por você. Pessoa nenhuma pode interceder por você pelos seus atos, pelo que você pratica, pelo que você já praticou. É você e Deus. E entre você e Deus há um único mediador, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, acorda enquanto Deus está dando essa oportunidade para a gente mudar, né? Porque nós precisamos mudar, nós precisamos vigiar, porque as coisas, né, que levam a pessoa a desviar são muito, ao olhar humano, prazerosa, né? Mas o olhar espiritual traz um sofrimento muito grande, porque aquele que não der ouvido e não pôr em prática, ele vai sofrer. Ele vai sofrer, porque é a escolha dele. Deus não quer que você sofra, Deus não quer que eu sofra, mas é a escolha da pessoa, né? Então, temos que estar aí considerando tudo que Deus nos fala através da palavra dele, nos dá a direção, né? Então, olha só, hoje nós temos assim que considerar também que até na igreja do Senhor já se é orientado mais e mais pelos planos humanos. Olha, meus irmãos, como é sério isso. Não é só lá no mundo, não. É dentro das igrejas mesmo. Olha só, orientado mais e mais pelos planos humanos e mundanismo. Todo mundo está ciente aí, né, do que é pecado, do que é as coisas de Deus, que não é misturado. Não é misturado, mas o ser humano está fazendo isso. O ser humano está achando que ele pode tomar decisões em cima do que Deus deixou. Ele fazer com o próprio esforço a mudança da palavra. Aqui ninguém muda, aqui não, ninguém tira e nem acrescenta uma só palavra, porque esse prestará conta, esse vai prestar uma conta muito alta, porque não é direito nosso, é a palavra de Deus, então é para ser cumprida daquele jeito, é para ser falada daquele jeito, é para ser vivida daquele jeito, é para levar conforme está aqui. O que adianta, meus irmãos, eu sentar aqui e falar coisas agradáveis para você? Olha, pecar é bom, vai lá, né? Deus perdoa, né? Esse pecadinho aqui não vai fazer. Meus irmãos, além de eu estar acabando com a única oportunidade, né, que Deus está me dando, eu tô carregando, eu vou ter um preço muito grande, porque eu tô orientando, eu tô passando para você, e eu tô passando para as demais pessoas uma coisa que Deus abomina, Deus não aceita o pecado, entendeu? Então eu tenho que vir aqui com mais humilde, né? Porque eu tô falando para todos nós e assim, com humildade no coração mesmo, falar assim para você com amor e zelo de Deus, cuidado de zelo, porque Ele tá dando essa oportunidade para nós. Ele tá nos usando você, eu na sua vida, você na vida de outros. E assim, para dar esse tempo pra gente mudar. Porque olha, dentro da igreja tem muita coisa que eu não estou citando nome de igreja, mas a igreja que eu estou falando aqui é igreja onde o homem está trazendo o mundanismo, né? As coisas assim, de você olhar e falar, meu Deus, né? Como que pode estar fazendo isso?
Até que ponto o ser humano chega, até que ponto ele pode confrontar a Deus, até que ponto que ele se põe, né, perante Deus, achando que ele pode fazer isso. Então, meus irmãos, vamos estar aí, né, prestes a entender que nós estamos, não, entender mesmo que nós estamos aí, ó, perto do fim, perto da vinda de Jesus, né? Então não deixe para a última hora, porque muita gente vai ser pego de surpresa, Na Bíblia tem uma passagem das 10 virgens, né? Que é orientada a colocar azeite na lamparina, porque elas não podiam estar sem o azeite, porque o noivo poderia vir e buscar, né? Então elas todas lá, né? A metade com azeite reserva e a outra metade só com aquele ali que estava na vasilha mesmo, que estava queimando. E chegou no momento lá que elas pediram para outras, né, que tinha reserva. Só que as outras não podiam dar, porque senão ia faltar para elas. Então elas saíram em busca, né, desse azeite. E aí? O que aconteceu? Elas ficaram. E hoje o que está acontecendo? Muita gente está com a lamparina acesa e com a reserva. Mas tem muitos que tá só com aquela ali, ó, só aquele tantinho e vai ficar. E vai ficar. Porque está sendo preparado, está sendo orientado, está sendo, alertado dia após dia. E não querem mudar. Não querem fazer sua reserva de azeite. Então, essas que estão aí com a lamparina acesa e com a reserva do azeite, essas são felizes. Essas são prudentes. Esses, né, que somos a igreja do Senhor, né? Então, precisamos estar aí atento, saber o que é errado, não tem meio termo, o que é certo, né? Então, vamos aí mudar enquanto é tempo, né? E aqui, ó, eu quero ler mais um pouquinho aqui, ó. Também você que deve saber que, enquanto você servir ao pecado e conscientemente viver em pecado, você não é um filho de Deus. É claro, não engane você mesmo. Você, se está praticando, seja na sua visão pecadinho ou pecadão, você não está no rol, você não está servindo a Deus e nem é filho de Deus. Pense você, pode passar 24 horas na igreja, mas se esse coraçãozinho aí está praticando alguma coisa errada, não. Olha o que Jesus vai falar para cada um de chegar no dia: Senhor, eu falei tanto em seu nome, eu evangelizei, eu ajudei, eu fiz tanta coisa boa para o meu próximo. Que Jesus vai responder? Apartai-vos de mim, eu não os conheço. Você já imaginou, meu irmão? Você já imaginou, minha irmã, que triste para esse ser humano? Mas ele tinha consciência, ele vai ter consciência do que ele está fazendo. Porque, ó, não tem nada para te avisar constantemente se é certo ou errado do que a sua consciência. A sua consciência fala tudo. Se você for botar a mão num lugar que não pode, a sua consciência te avisa. Se você for colocar a mão onde não deve, a sua consciência fala. Você entendeu, bênção de Deus? Então não tem como, né, passar a mão na cabeça e falar: não, tudo bem, você... Não, o tempo é hoje, a hora é essa, mude você, porque o amanhã pertence ao Senhor, certo? Então, deixa eu terminar aqui. Você não é filho de Deus, mas um inimigo de Deus. Você imagina que tristeza? Porque Deus fez o homem e a mulher à imagem e semelhança dele. Deus criou o ser humano como a imagem e semelhança dele.
Você, aquele que não der ouvido, aquele que não quiser mudar, olha o que o Senhor vai dizer. Olha o que a palavra do Senhor nos ensina. Você não é amigo de Deus, você é inimigo de Deus. Você não é filho de Deus, você é inimigo de Deus, porque você está servindo ao verdadeiro Pai que que as pessoas prestam a fazer isso com a vida dela para servir o diabo. Você entendeu? O pecado, o pai da mentira, o pecado, quem serve ao pecado está servindo ao diabo. Porque Deus não é amigo, não é pai daquele que aquele que pratica o erro, o pecado, certo? Então, olha só, você pode orar. Olha, gente, como que é forte isso, receba no teu coração. Você pode orar, cantar, fazer atividades cristãs. Isso é para aqueles que estão dentro da igreja, viu, meus irmãos? Não só para os lá de fora, porque todo mundo o mundo lá fora. O mundo, tem muita gente que está vivendo o mundo dentro das igrejas. Está vivendo o mundo dentro das igrejas. Nós estamos aqui vivendo, aliás, desculpa, eu troquei. Tem gente dentro da igreja vivendo para o mundo dentro da igreja. Olha como é sério. E nós estamos no mundo para viver aqui no mundo, não para o mundo. Mas tem pessoas que estão lá, olha só, cantando, fazendo atividade cristã, orando, fazendo um monte de coisas, né, dentro da igreja, mas está vivendo no pecado. Isso é sério, meu irmão. Isso é grave. Isso é um alerta de Deus para se porventura você estiver fazendo algo que Deus te colocou de frente esse vídeo hoje, muda. Porque eu não sei quem é você. Eu não sei quem vai estar vendo esse vídeo, mas Deus sabe. E se Ele colocou você aí, se Ele colocou essa palavra hoje para ser dita, é porque Ele conhece o coração, Ele sabe o que está lá dentro de você. Então mude enquanto Deus está te dando chance. Então olha só, você não sairá dos teus problemas e nem as dificuldades e os problemas da igreja poderão ser tirados. Onde na vida dos seus membros ainda há pecado. Então, meus irmãos, estamos vivendo em épocas que as igrejas estão doentes, estão contaminadas com o pecado. Porque muita gente está pecando e desistindo de servir o Senhor, pecando e fazendo a obra do Senhor, pecando e brincando com Deus, porque a palavra dele vem nos alertar, a palavra dele vem para mudar. Então mude, ouça o que o Espírito diz à igreja, ouça o que o Senhor está falando, mude enquanto é tempo. Amém? Você recebe no seu coração? Eu recebo no meu coração, porque eu sei que é tanto para mim quanto para você, para todos nós, certo? Porque Deus te ama, assim como Ele me ama, Ele ama todos nós. E Ele dá mais uma chance, Ele dá mais uma oportunidade. Mas você tem que ser verdadeiro com Ele. Você tem que ser sincero. Você tem que realmente aceitá-lo como o único salvador da sua vida. Você pedir perdão e você não repetir o erro. E você ser perdoado, não vá praticar de novo o mesmo erro, porque com Deus não se brinca. Então você, olha, hoje o conselho é, mude o seu coração, mude você, não queira mudar o mundo se você ainda não mudou, porque o dia do Senhor está próximo, o dia do Senhor está chegando, as profecias estão acontecendo, então Deus está nos dando mais uma oportunidade, amém? Quero que você receba no seu coração, com o zelo do Senhor por você, pela sua vida, pela sua alma, pelo seu espírito. Porque tudo é de Deus, tudo é para Ele. E Ele te criou, assim como Ele me criou, para Ele, não para o mundo. Entendeu? Não para chegar no dia do juízo e separar você ou eu
para ir para o inferno. De forma alguma, de forma alguma. Deus nos quer tão bem. Por isso que nós estamos diante da palavra dele, diante do alimento, o nosso alicerce, o nosso caminho certo, a direção correta, certo? Então vamos orar, junto com nossos irmãozinhos surdos e ouvintes. Deus, cuida desse coração, limpa, né? Tudo que tiver aí dentro do coração, de sujeira, de pecado, de mentira, de falsidade, de roubo, Senhor, de briga, de confusão, tudo que é errado na presença de Deus, Senhor, pedimos, né, para o Senhor vir limpar, que o Senhor venha nos perdoar de tudo que é errado, que nosso coração venha a ser feito, firmado nos teus caminhos, né, na obediência, no servir, no ser fiel, na tua vontade, Senhor. Precisamos do Senhor na nossa vida. Eu agradeço a Deus por você. Então, todos os dias, aprenda mais e mais da palavra de Deus, porque Ele quer que você, entenda e mude, certo? Então, Jesus nunca vai estar no coração cheio de pecado, de mentira, de desprezo, de falsidade. Jesus não gosta, ele não quer, ele não vive em meio a um coração sujo, cheio de pecado. Então, Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Abençoe a todos nós, em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço por você. Amém? E por mim, né? Graças a Deus. Sábado eu volto depois do meio-dia a fazer a live, né? Outra vez. Então, eu peço para você que venha, né? É meu convidado para estar na live junto comigo, porque Deus vai falar muito aos nossos corações, amém? Deus abençoe, Deus cuide de você, glória